Olá, alunos! Seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Hoje estamos aqui, para mais uma aula deste que é o melhor componente de todos, o componente de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e serei responsável por levá-los nessas viagens de construção do conhecimento, tá bom? Na aula de hoje, vamos ao objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula 18 trata-se de os caminhos até a independência do Brasil. De detalhamento, vamos falar dos caminhos até a independência do Brasil, especificamente falando da vinda de Dom João para o Brasil, a interiorização da metrópole, a abertura dos portos e a administração joanina. Esse é aquele momento que você separa o seu material, se concentra, pega o seu caderninho de anotação, porque a aula de hoje vai ser incrível. Então vamos à aula. Então, alunos, hoje vamos falar sobre a vinda de Dom João para o Brasil. Nós chamaremos esse momento de período joanino. Tá? Então, deixa eu contextualizar para vocês. Período joanino, porque estamos falando do príncipe regente Dom João. Tá? Pausa, professora, como assim príncipe regente? Quer dizer que, na época, ele não era rei, porque sua mãe, Dona Maria I, ainda era rainha, Contudo, ela era considerada louca, um termo bem próprio da época, Hoje entraria em desuso, mas era bem próprio da época. E por conta disso, por conta desse processo que ela entrou de demência e tudo mais, ela era considerada inapta, a governar. Então, o seu filho, que era príncipe, passa a reger, a governar. Então, nesse contexto de 1808, iniciozinho de século XIX, que é o momento em que há essa vinda, essa saída estratégica, essa fuga, da família real portuguesa para o Brasil, o Dom João ele estava em situação de príncipe regente, tá? Lá para 1818, um salto de 10 anos aí, que haverá a sua coroação, porque a Dona Maria I ela vai morrer em 1800, ali para 1816, Em 1818, então, a coroação. E aí, Dom João, que era príncipe regente, vai se tornar Dom João VI, que é o rei de Portugal. Tá? Só para a gente conseguir compreender aí porque nesse primeiro momento estamos falando de Dom João e posteriormente, nos estudos de vocês vão se deparar com Dom João VI. É a mesma pessoa, só que Dom João era no período de príncipe regente e Dom João VI é o momento que ele já é coroado após a morte de sua mãe, tá bem? Perfeito, então. Vamos começar falando sobre a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um evento marcante na história do país e ocorreu em 1808, durante as Guerras Napoleônicas, especificamente uma ação chamada Bloqueio Continental na Europa. A presença de Napoleão Bonaparte em Portugal ameaçou a segurança da monarquia portuguesa, levando à decisão de transferir a corte real para o Brasil. Então, alunos, o que vai acontecer? Como é que estava a situação política na Europa? Estávamos na época de guerras napoleônicas, na época em que Napoleão Bonaparte, grande estrategista francês, que vai se tornar imperador da França, ele vai expandir, o seu território, o território francês, vai conquistar ali diversas terras, e ele vai modernizar e incentivar a industrialização na França, o que vai gerar ali, um aumento na disputa, principalmente econômica, com a Inglaterra. Como ele não consegue atingir a Inglaterra em seu território, por se tratar, por fazer parte do Reino Unido, que é uma ilha, Napoleão Bonaparte resolve lançar aí o bloqueio continental, que consiste em quê? Numa ação de bloquear economicamente os países da Europa continental, para que eles não comercializem com a Inglaterra. Então, se ele é incapaz de atingir o território inglês, ele vai fazer o quê? Ele vai atingir países que possam comercializar com a Inglaterra, certo? A gente vai chamar essa ação de bloqueio continental, por se tratar de países da Europa continental.
Nesse contexto, Portugal, então, tinham duas opções, né? Ou eles acatavam o bloqueio continental e dessa forma se indispunham com seu grande parceiro comercial, que era a Inglaterra, né? Inglaterra, inclusive, ameaça invadir a colônia portuguesa, né? No caso, o Brasil, caso aceite o bloqueio, né? E pare de comercializar com a Inglaterra. Ou poderia furar o bloqueio continental, mas colocaria em risco o seu próprio território, né, já que Napoleão Bonaparte iria invadir Portugal e Dom João não tinha como, né, encarar as tropas, né, francesas também. Então, essa decisão vai culminar no quê? Na fuga, né, na vinda, na saída estratégica. Era uma ideia que ela já tinha sido pensada, né, em outro momento, de uma visita à colônia, o que não era uma prática comum na época, tá bom? Mas que acaba tendo que ser posto em voga meio que, não diria em cima da hora, né? Mas tem que acontecer por conta das invasões napoleônicas, porque Dom João resolve, né, furar o bloqueio continental, furar essa ação aí determinada por Napoleão Bonaparte, tá bem? Então, a partir daí, ele precisa, né, juntar parte do Tesouro Real, né, acervo da biblioteca e a corte portuguesa, né, em 3 navios. Então, cerca de 10 mil pessoas vêm para o Brasil, né, nesse contexto. Vamos falar do translado. O processo de vinda da corte contou com a escolta da Marinha Inglesa. Tal ação deve-se a um acordo, Tratado de Methuen, firmado entre a coroa portuguesa e o reino inglês, a fim de manter a legitimidade do governo lusitano. Quando vocês estiverem estudando e lendo no texto a palavra luso ou lusitano, refere-se a Portugal, também. Este, em contrapartida, forneceu a liberdade de comércio com portos brasileiros. Vamos por parte, tá bom, alunos? Primeiramente, entender o que foi o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen era um pacto comercial e militar entre Portugal e Inglaterra, tá? Também ele é chamado de Tratado dos Panos e Vinhos, né? Justamente por serem os principais objetos de comércio, né? Enquanto Portugal vendia a um preço com tarifas mais baixas os vinhos portugueses para a Inglaterra, né? Acontecia deles venderem também a sua produção têxtil, produção de tecido inglesa era vendida, né, a preços com menos tarifas para Portugal. E também tinha essa ideia de que haveria uma proteção inglesa, né, principalmente no contexto de guerra de sucessão espanhola, por exemplo, né? Então era um pacto ali comercial e militar entre Inglaterra e Portugal, tá bem? E aí vai ocorrer do quê? Nessa ação de furar o bloqueio continental, de ir contra a determinação de Napoleão Bonaparte e ter a sua terra invadida, eles precisam vir para o Brasil, né? E aí eles vão vir escoltados pela Inglaterra. Por quê? Porque a Marinha Britânica era e é forte até hoje, né? E Napoleão, não vou dizer que era fraqueza, mas ele não era tão efetivo quanto em terra, né, pelo mar. Então era uma proteção que Dom João, sua família e a corte portuguesa terão ao vir para o Brasil. E quando chegam no Brasil, ele vai fazer algumas ações. A primeira ação que a gente vai destacar vai ser a abertura dos portos às nações amigas. Vou trazer uma animação para vocês para a gente entender melhor esse contexto econômico do Brasil. Temos aqui, no vídeo da abertura dos portos, primeiramente, a saída, né, de uma embarcação portuguesa, né, ali ó, com a bandeirinha de Portugal, vindo para o Brasil, representando o quê? O comércio brasileiro. Como é que ele funcionava antes? Né, como é que era essa questão comercial? Nós passávamos por uma ação chamada Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Nós éramos obrigados a comercializar apenas com a nossa metrópole, que no caso é Portugal. A partir do momento, então, que a gente não consegue mais comercializar com os portos portugueses, porque eles foram invadidos, né, por Napoleão Bonaparte, nós precisamos abrir nossos portos para esse segundo país, como você vê aí na animação, que é a Inglaterra. Então, quando a gente fala da abertura dos portos às nações amigas, o
Quem era o amigo de Portugal nesse contexto, né, de guerras napoleônicas? Era a Inglaterra. Né? Então, nessa animação, a gente consegue ver como era antes, né, com o Pacto Colonial, a obrigatoriedade da gente só poder comercializar, só poder vender para Portugal, e é claro, né, a preços bem abaixo os nossos produtos, e posteriormente nessa ação da gente poder comercializar com outro país, o que para a gente vai ser muito bom. Por quê? Porque agora vai ser considerado um passo a mais no nosso processo de independência, porque nesse momento a gente vai comercializar apenas com a Inglaterra, mas posteriormente, já que nossos portos foram abertos, nós poderemos, né, pós guerras napoleônicas, pós essa instabilidade, né, que está ocorrendo na Europa, comercializar com outros países, tá bom? Falando então, né, desse contexto da vinda e da abertura dos portos, qual vai ser a ideia, né, de se estabelecer no Brasil? Primeiramente, a corte vai chegar, né, e vai se localizar ali em Salvador, né, e aí vai começar alguns desenvolvimentos, né, e posteriormente vai para o Rio de Janeiro. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, daqui a pouco a gente vai falar de ações mais pontuais, tá? Mas gostaria de chamar a atenção para vocês de algumas ações ocorridas e o porquê dessas ações. Como, por exemplo, por que vai haver um desenvolvimento estrutural e econômico no Brasil? Quando Dom João vem para o Brasil, né, vem nessa fuga ou nessa saída estratégica, você escolhe, né, essa vinda para cá, é a primeira vez que um monarca, né, ele se desloca e passa a morar em uma colônia. Isso na época era impensável, né, e Dom João vai fazer essa ação por essas questões, né, militares e políticas e afins, tá? E aí o que vai acontecer? Ele não tinha noção de quanto tempo ele poderia ficar no Brasil, né? Então ele vai fazer o quê? Um desenvolvimento de estrutura. Então você vai ver um processo de urbanização grande, né? Algumas medidas que vão ser positivas para o Brasil, mas o intuito não era necessariamente desenvolver o nosso país. O intuito era se estabelecer de uma forma confortável, né? Para com ele, para com sua família e para com a corte portuguesa também, tá? Então quando ele chega, além desse estabelecimento e esse processo de reestruturação, ele vai invadir, por exemplo, locais como a Cisplatina. Ah, professora, mas onde é que era esse local? Que local é esse? Cisplatina é o território que a gente conhece hoje por Uruguai. E na época, ele tinha sido colonizado pela Espanha, né? Ah, mas o que a Espanha tem a ver com a França? Vamos relembrar que nas guerras napoleônicas, para chegar até Portugal, né, passa-se, né, o Napoleão Bonaparte passa pela Espanha ali, e acaba que ele retira o rei espanhol e coloca seu irmão, José Bonifácio, né? Então o rei da Espanha era o irmão de Napoleão Bonaparte, né? Então, como uma ação de resistência, ele vai tomar a Cisplatina, que vai ficar com a gente até a época do Brasil Imperial, tá? Então, quando a gente fala da região da Cisplatina, estamos falando do que hoje a gente entende por Uruguai. Vai haver uma guerra de independência, mas isso é um assunto para outra história, tá bem? Dando continuidade, eles também vão invadir, aliás, né, também vai conquistar a Guiana Francesa, né, que também fica aqui na América do Sul. Então perceba, né, que ele não, por mais que ele tenha vindo nesse processo de fuga, ele demonstra essa resistência, né, ao conquistar territórios que vão atingir, né, que vão ali mexer, né, com a mente francesa, tá bem? Outra situação é que vai haver um desenvolvimento muito grande nas cidades, porque ele precisa, né, lembra que eu falei para vocês que chegaram cerca de 10 mil pessoas, né, nas frotas, os 3 navios, né, ali de Portugal, contando com a corte portuguesa. Então agora ele vai precisar de um local para essas pessoas ficarem, né? Então quando eles chegam ao Rio de Janeiro, que na época era uma cidade bastante simples, considerada bastante suja, né, afinal jogavam-se dejetos humanos nas ruas, né? Era um local de muitas doenças, tanto é que existem aí literaturas que afirmam que Dom João fica assim pensativo quanto ao número de mortes, né? Tinham muitas mortes por doenças, por desinteria, né? E afins. Não só as doenças locais, mas as doenças trazidas também, né, em embarcação, por exemplo, no translado para cá, teve uma
uma situação com piolhos que fez as mulheres terem que raspar as cabeças, né? Então, quando elas chegam ao Brasil, elas estão com as cabeças raspadas, justamente para se livrar, né? E aí até uma questão interessante, porque algumas literaturas afirmam que as mulheres, ao verem as europeias, portuguesas ali, né, de cabelo raspado, acham que é moda na Europa, né? E passam não só a raspar seu cabelo, ou usam panos em suas cabeças, né? Aí, seguindo essa moda. Então percebam o quanto essa ação ela vai além da questão política, né? Ela afeta a sociedade como um todo, não só no nosso desenvolvimento, né, em prol de uma independência, que é o que vai acabar acontecendo, mas nessas ações aí, né, trazidas, né, por essas situações aí do translado para o Brasil. E aí, ao ver que muitas doenças eram disseminadas, a gente vai ver, então, a criação, né, das primeiras universidades, vou já falar sobre isso, tá bom? A gente vai ver a ideia da construção do Jardim Botânico, por exemplo, né, para ser entretenimento ali da corte portuguesa, estamos falando de milhares de pessoas, né? A gente vai ver a criação da imprensa régia. Até então, a gente era proibido, a gente, Brasil, colônia, né, éramos proibidos de ter imprensa. Por quê? Porque isso daí geraria, né, uma difusão de ideias que poderia ser perigoso para a política portuguesa. Então, não era incentivado, nós não tínhamos imprensa, né? Então, agora, ele vai trazer a ideia da imprensa régia, é claro, né, não com o objetivo de desenvolvimento de sua colônia, mas por um objetivo ali, né, de exaltar o governo, né, através da imprensa. Então, nós teremos a publicação de artigos, de livros, né? Ele vai trazer muito do acervo de Portugal para cá, na construção da biblioteca, vamos já falar sobre isso, né? Então, percebam que essas mudanças são mudanças que são vindas, mas muito porque ele não sabia quanto tempo ficaria, né? Então, ele precisava trazer ali um certo conforto, né, pautado na sua cultura, na cultura que trazia ali da Europa, tá? Outra ação que vai ser bem importante vai ser o que a gente vai chamar de missão francesa, né? Que é o quê? Ele vai trazer artistas, professores, né, para poder fazer suas pinturas que demonstravam muito do cotidiano brasileiro no século XIX, né? Inclusive a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, ela vai ser uma herança muito grande dessa missão francesa. Dentre os artistas que ele vai trazer, a gente dá um destaque aí ao Jean-Baptiste Debré, né, que é um nome bem conhecido da pintura francesa, né, um artista bem renomado, e muitos desses artistas acabam ficando no Brasil por receber esse incentivo aí, né, de Dom João. Então percebam que temos desenvolvimento social, temos desenvolvimento urbano, né, temos desenvolvimento social. Outra ação, vou já entrar, né, no contexto das construções ali, mas outra ação interessante que eu gostaria de salientar a vocês é que quando eles chegam, né, no Rio de Janeiro, por mais que fosse uma cidade simples, né, era de um povo que estava alegre de receber, né, a realeza, receber a coroa portuguesa. E aí o rei, ele passa, né, junto com sua corte, a escolher os locais que sua corte vai morar, né? Então eles iam de porta em porta, de casa em casa, e eles iam fazendo uma marcação nas melhores casas, né, com P e com R, que acredita-se que significava príncipe regente, né? Então, quando você tinha a porta da sua casa marcada com esse P e com esse R, né, significava que você tinha 24 horas para sair, né, para se retirar do estabelecimento para poder ter a honra, né, de ceder a sua casa para a corte portuguesa. Tanto é que começa-se a fazer piadas, né, dizendo que, na verdade, esse PIR significa ponham-se na rua, né, justamente porque você cedia sua casa para a corte, né. Então, olha só que interessante, né, como a nossa história ela traz esses aspectos aí, né, sociais bem presentes por conta da vinda da família real. Mas, enfim, sem mais delongas, né, vamos falar um pouquinho agora sobre as mudanças estruturais e sociais, né, além das que eu acabei de falar. Começando pelo Alvará de Liberdade Industrial. O que a gente vai ter aí? A gente tinha um alvará em 1785, que era da Dona Maria I, que proibia a produção de mercadorias manufaturadas no Brasil.
né? Agora, esse novo alvará, o alvará de liberdade industrial, também datado de 1808, né, vai declarar que nós seremos capazes, sim, de produzir essas mercadorias manufaturadas. Contudo, vai ser um processo fraco, né, mesmo porque a Inglaterra ela acabava inibindo o surgimento de atividades fabris, né, ou seja, atividades referentes aí à fábrica. Mesmo sendo fraco, tá, foi um processo que simbolizou outra ruptura com laços coloniais, ou seja, né, foi mais um passozinho que a gente dá aí ao nosso processo de independência. Vai ajudar no nosso desenvolvimento do mercado interno, tá? E não vai ser tão expressivo, mas muito por conta da Inglaterra, né? Então você percebe que na imagem que a gente traz aqui, nós temos umas botas, né, de andar em gelo, né? O que não é muito comum no Brasil. Contudo, o que ela representa? Representa essa invasão de produtos ingleses que nós temos nesse contexto, né? Porque a gente acaba estabelecendo um comércio muito grande com produtos da Inglaterra, produtos industrializados, né? E a partir daí nós meio que ficamos presos a esses produtos que nem sempre a gente vai conseguir utilizar no Brasil, né? Por ser um território com um clima bem diferente do que a gente encontra na Europa, tá bem? Outro aspecto que vamos chamar a atenção neste contexto de vinda da família real é a Biblioteca Real. Temos aí cerca de 60.000 obras que vão ser trazidas por Dom João, né? Ele vai ordenar que esses volumes sejam trazidos da Biblioteca Real Portuguesa. Afinal, a educação para um príncipe, né, mesmo porque ele tinha filhos, né, ela era muito rigorosa, então precisava de material de estudo, tá? Então nós temos aí, entre 1810 e 1811, 3 viagens de navio, tá, para poder trazer esse material, e um local para guardar esse material vai ser a Real Biblioteca, ou Biblioteca Real, tá? Que vai ter por objetivo a preservação das obras raras em língua portuguesa, né? Além de estimular a leitura e a produção de novas obras. Então, essa biblioteca ela vai ser transformada na Biblioteca Nacional, tá? Então, temos aí o prédio, né, uma fotografia aí da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, né? E aí, essa imagem data de 1920, tá bom? Perfeito. Dando continuidade, vamos falar agora da universidade. Temos aí, né, essa imagem representando a primeira escola de medicina que tivemos, né, aqui no Brasil. Essa imagem, ela basicamente é o antigo colégio dos jesuítas na Bahia, né, ou a primeira escola cirúrgica da Bahia, que antes era um hospital militar e que se torna essa escola, né, escola no sentido de educação superior, tá bem? Hoje ela corresponde, né, à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E qual era a ideia em trazer essa universidade para o Brasil? A ideia era modernizar, né, o Brasil e disseminar conhecimento. Lembra que eu falei para vocês, né, do quanto Dom João ele acha estranho tanta gente morrendo no Brasil, né? Estou falando aí de 1800 e alguma coisa, né? Início aí do século XIX. Então percebam que haviam muitas doenças nessa época que matavam muita gente, né? E aí somados à falta de uma estrutura urbana, né? Falta de saneamento básico, enfim, isso acaba gerando, né, muitos problemas de saúde. Então ele vai buscar criar essas universidades, né? Para que eles fossem ensinados a cuidar dessas doenças, né? 9 meses depois da criação da Escola Cirúrgica da Bahia, isso aconteceu lá para fevereiro de 1808, né? Vai ser criada também a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, né? Que atualmente é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, mas por que foi criada só agora a Universidade de Medicina? Bom, primeiro, né, não havia essa preocupação, né, social, e depois as universidades antes eram proibidas por conta de ideias subversivas. Tá, o que isso significa? Significa que qualquer ideia que te fizesse questionar o poder real era considerada uma ideia subversiva, uma ideia que não é bom, não é de bom tom, não é ideal, né,
para um governo monárquico, como era o caso de Portugal. A universidade, ela é um espaço de desenvolvimento de ideias, né, de fusão de ideias, né, é um espaço ali de compartilhamento, né, de informações. Então percebam que quando a gente fala de educação e educação superior, estamos falando aí, né, de uma linha de desenvolvimento aonde as pessoas aprendem sobre inúmeras coisas, né? Então é um espaço de aprendizado. Logo, se esse aprendizado for levado a um questionamento do poder monárquico, poderia ser um perigo, né, para Portugal. E o que é que mudou? Mudou o fato da família real portuguesa estar no Brasil. Agora eles precisavam, né, minimamente de uma educação voltada para a questão da saúde, para que aquele grupo de portugueses, né, fossem bem cuidados, né? Então entendam qual foi o impacto da família real portuguesa chegar ao Brasil, tá? Dando continuidade, vamos falar da criação do Banco do Brasil. Temos aí, né, esse prédio, né, que vai ser o nosso primeiro banco. Mais uma vez, a gente tá se tornando, né, uma estrutura ali de Estado Nacional, né? Então, para que houvesse uma sustentação das necessidades econômicas, né, precisava ser criado um banco. Afinal, ele deveria ser responsável ali pelo tesouro real, né, além de propiciar um crediário ao comércio, à indústria, né, à agricultura, né? Então percebam que isso vai ser um incentivo financeiro, né, ao desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, mas também vai ser necessário, porque eles não conseguem chegar e usar o banco em Portugal, né? Então, eles precisam aí de um banco no Brasil, o que vai nos gerar mais uma autonomia, nesse caso, a autonomia financeira, tá? Então, temos aí o Banco do Brasil, mais um passo no nosso processo de independência. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora da elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. Em 1815, ocorreu a reorganização do Espaço Territorial Europeu, Congresso de Viena. Vamos relembrar então o contexto do Congresso de Viena. Lembra que a gente já falou das guerras napoleônicas e de como isso afetou, né, o nosso país, o Brasil, já que a família real veio para cá? E eu falei para vocês que Napoleão Bonaparte era um militar, estrategista, né, que tinha conquistado grande parte do território europeu? Pois é, no momento em que Napoleão Bonaparte é derrotado, né, através de uma aliança militar ali, né, mas principalmente por conta da Inglaterra e da Prússia, né? No caso, a Inglaterra vai ser responsável pela última derrota de Napoleão, que vai ser a Batalha de Waterloo, mas isso é um assunto, né, para outra aula. Nós temos o Congresso de Viena, que é quando, já derrotado, né, Napoleão Bonaparte vai ser exilado, enquanto os outros países vão se reunir, estou falando ali de Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, em Viena, e vão determinar como é que vai ocorrer a devolução desses territórios conquistados pela França, né, mas uma devolução aos seus herdeiros legítimos, ou seja, né, as famílias, né, dessas monarquias, que na época eram, né, regiões ali monárquicas, tirando a Inglaterra, tá? Mas a Inglaterra ela vai ter essa outra questão, que é o fato de já ser industrializada e ser a pioneira e ter uma indústria forte, não querer que ninguém compita com ela, né? Então, por conta disso, vai incentivar o retorno desses territórios aos seus herdeiros legítimos. E aí, o que vai acontecer? A ideia é devolver para os reinos que perderam para Napoleão Bonaparte. Mas, como é que vai ser tratada a ação de Dom João, né, ao vir para o Brasil? Como uma fuga. Ele não lutou para ser derrotado, né? Logo, ele não merece ter o território de volta, porque ele não está no seu reino de direito, ele não está no reino de Portugal. E aí vem a grande jogada de Dom João. Ele vai falar que a sede de Portugal está no Brasil, né? Que, na verdade, ele não está em uma colônia de Portugal. Ele está em um reino unido a Portugal e Algarves. Ou seja, ele está, sim, em solo português, né? Olha só que interessante isso vai ser no nosso processo de independência. Nós deixamos de ser colônia. Somos agora um reino unido a Portugal. Nós subimos de categoria, certo? Então, isso vai ser mais um passo aí, né, para o nosso processo de independência.
Vamos dar continuidade ao nosso texto. Dom João VI, né, lembra que agora rei, né, coroado e tudo mais, por não estar residindo de fato em seu reino, precisou elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, reconhecendo a importância da colônia na estrutura política e administrativa do Império Português. Então, alunos, dessa forma, a gente caminha um pouquinho mais, né, para a nossa autonomia. Percebam que na aula de hoje, a gente trouxe os aspectos de estruturação brasileira que, por mais que não fossem o principal objetivo de Dom João, né, acabaram nos estruturando enquanto nação. Né? Espero ter colaborado para o conhecimento de vocês, um conhecimento tão bom, né, que é a nossa história do Brasil, e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.